arremessar, arregaçar, agasalhar. Nunca consigo lembrar qual é qual no português. Daí perguntei para vocês quais grupos de palavras da minha língua materna, o inglês, que confundem vocês, além do famoso through tough, thorough, thought, though. E aí as respostas que adorei. A primeira resposta, through tough, thorough, thought, though. Obrigado por seguir as instruções. Já fiz um vídeo inteiro sobre esse grupo que realmente é horrível. Dá uma olhada aqui, cara. Mas bom, que tal outro trio de palavras? Diferenciar o som de ear e year. Orelha e ano. Ear. Year, esse Y, year. Arremesso as palavras e arregaço nas pronúncias. Mas realmente, se você fala Happy New Year, feliz orelha nova, ninguém vai perceber, são tão pertos, né? Happy New Year, Happy New Year. Vocês perceberam? Não? Também não. Então não se preocupem. A próxima realmente é um trio de palavras. Parabéns, Nathi. Nathi? Neri. A pronúncia de flower, flower, floor. Primeira palavra aqui é farinha, flour, que tem a mesma pronúncia quanto a flor, flower. Tem essa parte clássica do meu filme preferido, quando o homem traz farinha para uma mulher e ele fala I brought you flowers, o trocadilho. What are they? Flowers. What? I brought you flowers. E depois, chão é flor, que na verdade é como a pronúncia de a flor em português, mas flor é chão. Tipo, trava-língua clássica, casa suja, cão xuxa, casa chuchu, são sujo. Enfim, mais uma vez, flower, flower, floor. Moving on. Knife, fork, spoon. Isso confunde em português também. Knife é faca, fork é garfo, spoon é colher. Para mim a palavra spoon parece mais arredondada que nem uma colher, né? Daí, sei lá, talvez o K mudo de knife parece mais afiado, daí você poderia pensar numa faca que corta, não sei. Daí, outra dupla aqui entre as palavras kitchen e chicken, que são bem parecidas, já ouvi de vários de vocês que isso atrapalha. Kitchen é cozinha, chicken é frango. Kitchen, chicken, vocês podem talvez pensar que cozinha começa com a mesma letra no inglês. Oh, não. Ok, isso não vai funcionar. Justamente como a diferença entre push e pull no inglês, enquanto push é empurrar e pull é puxar. Você vai sempre pensar no oposto. Não tem como fazer outra coisa. Para mim ainda atrapalha também. Para vocês com certeza. Então, kitchen e chicken é mais um exemplo aqui. Que cozinha começa com K no inglês. Kitchen. Daí chicken deve ser o outro. Frango. Sei lá. Daí, nossa, bem notado, Helena. Diferença entre hungry e angry, que são as únicas duas palavras da língua inglesa que terminam G-R-Y. Hungry, que você tá com fome. Angry, que você tá zangado, você tá bravo. E na verdade esse é um trio de palavras, como a Helena notou, porque hangry é uma palavra nova da língua inglesa, que quer dizer que você tá ficando bravo, zangado com quanta fome que você tem. I'm hungry, I need to eat now. Não é uma boa fase para passar, não. Então, mais uma vez, hungry, com fome, angry, zangado, hangry, bravo, com fome, zangado. Inventa uma palavra nova, coloca nos comentários, quero ver. Parece que a Angelita tá aprendendo português. A diferença entre nascimento, nasceu, nascer. Tamo junto, Angelita. Português tem tantas conjugações que, nossa. Se eu nascesse no Brasil, talvez eu falaria o português melhor. Esse próximo trio recebi várias vezes a diferença entre ship, sheep, chip. Então, vamos apresentar nessa ordem. Sheep, ovelha, primeiro. Daí ship, barco e chip. Chip pode ser várias coisas, né? Eletrônico, ficha, salgadinhos, assim, chips. Enfim, sheep, essa primeira palavra é a única que tem esse som do I do português. Sheep, sheep. Os outros têm um I curto. Ship. Chip. Mais uma vez, essas últimas duas palavras. Ship, chip. Notem como o CH de chip é como se tivesse um T em frente. Em português não é ship, para CH é chip. Daí a nossa pronúncia do país, por exemplo.
China, não é China, que nem o português China, né? No inglês é China. Essa é uma boa, na verdade vou acrescentar mais uma palavra e agora a gente tem be. Normalmente quando a gente tem ou EA, tem a mesma pronúncia. Por exemplo, beat, tipo ritmo, ou bater em alguém, e beat, beterraba. Tem a mesma pronúncia. Os escritos são diferentes, mas essas primeiras 4 palavras têm a mesma pronúncia das vogais. Be, daí bit. Mais uma vez, esse I curto do inglês. Bit. Já fiz um vídeo completo sobre essas vogais que não existem no português. Dá uma olhada aqui. Aí vemos a mesma coisa nesse outro trio de palavras que Elaine sugeriu. Still, com I curto. Steal. E também vemos isso nessas palavras aqui, que na verdade vou apresentar assim. Pee, que é xixi. Pee, que é ervilha. Peas, que são ervilhas. E peace, paz. O plural de ervilha tem som de Z, peas. E aí, paz tem som de S, peace. Peas, peace. Falando de coisas que são tamanho de ervilha, a diferença entre stone, rock, pebble e boulder são tamanhos diferentes de pedras. Acho melhor eu ir lá fora para mostrar para vocês. Vamos. Ok, tô aqui fora e olha. Essa é areia mais ou menos, né? Mas tem pedrinhas pequenas aqui. Por exemplo, essa é um pebble. Uma pedra que não é areia, mas não uma pedra também. Então esse é o maior tamanho de pebble, porque aí se torna um rock. Ou stone. Todos esses com certeza são rocks ou stones desse tamanho. E daí, ainda maior seria boulder. This is a boulder. This is a rock or a stone. E quando alguma coisa é feita de pedra, it's made of rock. O material se chama, mais uma vez, rock. Ok, voltando pro estúdio. Ok, voltamos e agora temos a diferença entre illness, sickness e disease. A minha esposa é enfermeira, perguntei para ela, ela me falou que illness e sickness são a mesma coisa. Talvez sickness, doença, é mais usado hoje em dia, illness parece um pouco antigo e disease é algo mais grave assim, tipo coronavírus, né? Quase um pandemic. Não é uma coisa individual, né? É mais espalhado para toda a população, por toda a população. Diferença entre por e para mim, com certeza, pertence a essa lista. Mas bom, não se preocupe muito sobre isso, Clayton, é uma diferença bem fina. Ao contrário, essas 4 palavras são um pouco mais importantes para distinguir. Remember, remind, recall, record. Vocês usam normalmente somente o verbo lembrar para a maioria desses sentidos. Eu não consigo lembrar qual é qual. I can't remember which is which. Daí o verbo recall é um pouco mais formal. Não me lembro quando aconteceu. I don't recall when it happened. Daí remind é quando você precisa lembrar outra pessoa para fazer alguma coisa ou de um fato importante. Esqueci a data do meu aniversário de casamento. A minha esposa teve que me lembrar. My wife had to remind me when it is. She had to remind me to get her a gift. Só para constar, isso não é verdade, não. Sempre lembro. Daí, record é gravar, tipo uma música, ou registrar alguma coisa num caderno, num registro assim. Não tem nada a ver com esses outros verbos. Fernanda escreve, pra mim é a eternamente impossível escolha entre in, on e at. A gente usa quando a gente fala de tempo ou de lugares, né? Já tem uma aula completa sobre esse assunto que demora talvez 1 hora para aprender. Daí você vai dominar. Dá uma olhada aqui. Não vai dar tempo nesse vídeo agora, então vamos continuar. Agora, árvore e 3 em inglês. Rimou sim, gostei. Árvore é tree, 3 é three. Justamente como demora para crianças brasileiras falar 3. Já ouvi várias vezes 3. Em média, uma criança americana vai conseguir pronunciar three, um número com TH, three, aos 6 anos de idade. Então, não se preocupem se você não esteja dominando ainda. Tree, 3, 8, 18, 80,
A Lu colocou 8 e 80, mas adicionei 18 também. Muitas vezes, nós nativos temos que pedir repetição quando uma pessoa fala 18. Você falou 18 ou 80? 18 é 18, ênfase na segunda sílaba, 18, e 80 com ênfase na primeira sílaba. 80, 18, 80. Daí, 8 e comeu tem a mesma pronúncia, por incrível que pareça. 8, 8. Na verdade, já que estou ensinando essa palavra, é sacanagem que o número 8 se escreve E-I-G-H-T. Como assim, gente? Inglês é weird. English is strange. English is odd. Não diria que é awkward, porém, Priscila, odd, weird e strange são maneiras diferentes de expressar estranho. Odd talvez seja um pouco mais leve. Weird é uma palavra um pouco mais nova, mas quer dizer a mesma coisa quanto strange. Stranger things também poderia ser weirder things ou odder things. Mas awkward pertence a outro grupo. Quer dizer, tipo, sem jeito. Quando você tá numa conversa muito sem jeito, it's an awkward conversation. Uma pessoa pode ser awkward. E, a propósito, awkward é a única palavra do inglês que tem WKW em seguida. Adoro curiosidades assim. Tipo a curiosidade que a palavra neither na Inglaterra se pronuncia neither. Ou either se pronuncia either. E tem gente aqui nos Estados Unidos também que pronunciam assim, de jeito diferente. Vocês têm isso de sobra no Brasil. É distinguir? Distinguir? 14? Parece que ninguém pode concordar nisto. Mas concordo com vocês sim que a diferença entre can e can't no inglês é bem pequena assim. Como é que você vai distinguir a diferença entre você pode ir pro parque, você não pode ir pro parque? You can go to the park. You can't go to the park. Na verdade, são 3 passos que vão entregar qual é qual, já que a gente não pronuncia o T normalmente de can't. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, adorei fazer. Mas também dá uma olhada aqui nesse último exemplo. Vou colocar todos os links para os demais vídeos na descrição. Gostei muito dessa sugestão do João. A diferença entre perto, close, fechar, close e roupa, close. Vamos revisar mais uma vez. Quando uma coisa esteja perto é close. Rápido, né? Close, com som de S. Close. Mas fechar é close, com Z. Close. E por incrível que pareça, mais uma vez, roupa, mesmo que tenha o TH ali dentro, se pronuncia igual a fechar. Então, essas últimas 2 palavras são close. Close. Pronunciar roupa no inglês é mais fácil do que você achava, né? Clothes. I'm wearing clothes. Are you wearing clothes? From where I am, I can't tell. Before e after, antes e depois, sempre tenho que pensar sobre essa diferença quando falo português, não sei porquê, tamo junto, Erika. Tantos idiomas bons e bonito e país maravilhoso, e foi que Erika conheceu o Brasil, que merda, sempre recebo comentários assim em qualquer postagem que coloco no Facebook. Que triste. But I'm less sensitive to that now. Dani foi muito bem lembrado. A diferença entre sensitive e sensible. Parece que sensible deve ser sensível no inglês, mas não, sensible é sensato. É sensato conduzir com cuidado quando está chovendo. It's sensible to drive carefully when it's raining. E daí sensitive, como era quando eu lia comentários sobre o Brasil assim, 2, 3 anos atrás. I used to be more sensitive. Eu era mais sensível. Ou pode ter um estômago sensível. A sensitive stomach. Essa pode atrapalhar também porque é uma exceção à regra max. Beer, bear, beer. Vocês lembram quando eu falei que E-A e E-E normalmente tem a mesma som de vogal? Esse trio com certeza é uma exceção. A primeira e a terceira palavra tem a mesma pronúncia das vogais. Beer, cerveja, e beard, barba. Beer, beard, bear.
vou falar o trio mais uma vez aqui em seguida. Beer, bear, beard. Aceita que dói menos. Wisdom, widow, window. Nossa, bem parecidos mesmo. Wisdom é sabedoria, acho. Sabedoria, Widow é viúva. Window é janela. Talvez poderia inventar um truque para lembrar, mas funciona melhor se você faça. Mas concordo que são bem parecidos mesmo. Daí a diferença entre say, talk e speak. Acho que seria bom vocês lembrarem que say é como dizer, né? Diga isto. Say that. O que ela disse? What did she say? Eu já sei que brasileiro fala o que ela falou também. Se dá para usar o verbo dizer, você pode usar o verbo to say. Eu gosto de falar com os meus amigos. Não dá para falar, eu gosto de dizer com os meus amigos. Daí você sabe que quando falar tá sozinho nessa frase e não dá para trocar pela palavra, pelo verbo dizer, aí é para utilizar o verbo to talk. I like to talk with my friends. Mas daí, quando o verbo falar no português está seguido por um advérbio ou um idioma, eu falo o inglês. I speak English. Quando é falar e mais alguma coisa para acompanhar o falar aí, daí você usa o speak. Eu falo inglês. I speak English. Ou você poderia falar um pouco mais devagar? Could you please speak a little slower? É um advérbio aí. Since we're talking about speaking English, já que estamos falando sobre falar o inglês, um recado importante. A Fluency Week comigo está se aproximando. Bora dar um up no seu inglês? Ou francês, espanhol, italiano, alemão. Durante a Fluency Week, eu, o Gavin, do canal Small Advantages, o grande Javi Carneiro e a minha conterrânea Jackie vamos te levar numa verdadeira jornada pelo aprendizado do inglês 100% gratuito. Na Fluency Week, você escolhe seu nível, você escolhe seu idioma. Todos? Por que não? E além das nossas lives secretas, vai ter materiais para download, testes, desafios, mas as vagas já estão acabando. Pode crer? Então clica agora no botão em algum lugar aqui e garante a sua participação. I'll see you there. Bye!